No vídeo de hoje, estamos com a lição de número 9 desse primeiro trimestre de 2023. E seja muito bem-vindo aqui no canal, você que ainda não é inscrito. Estamos retornando com as aulas da Escola Bíblica Dominical para ajudar as pessoas que não estão conseguindo, chegar na Escola Bíblica, e para você que também já dá aula. Sou grata a Deus por essa oportunidade de estar voltando com as lições bíblicas aqui no canal. E hoje, o tema da lição de hoje está com o título O Avivamento Pentecostal no Brasil. Durante esse trimestre, essa lição vai estar falando sobre Aviva a Tua Obra. Então, é um chamado, das Escrituras ao quebrantamento e também ao poder de Deus. E está acontecendo algo, agora nos nossos dias atuais, que nós estamos vendo aí um avivamento ali naquela cidade lá nos Estados Unidos, onde várias pessoas por vários dias já estão em oração constante, em adoração. E está um grande quebrantamento derramado do Espírito Santo ali. Então a gente vê com isso que o nosso Deus, ele realmente é um Deus que não mudou, Ele permanece o mesmo. E nós é que precisamos realmente de estarmos buscando a Ele, estarmos na presença dEle e querermos a presença de Deus para as nossas vidas e adequarmos as nossas vidas de acordo com a palavra dEle, que é o manual que Ele deixou para nós seguirmos. E aí o texto áureo da lição de hoje está em Atos, no capítulo 19, versículos 5 e 6, que diz assim: E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Então ali, quando Paulo chegou, naquela cidade de Éfeso, e tinham pessoas ali que não tinham ouvido falar ainda nem do que era o Espírito Santo, como é relatado no texto em destaque na lição, que é o capítulo 19 de Atos, do versículo 1 ao versículo 7. E aí Paulo chega naquele local e pergunta a eles, se eles receberam o Espírito Santo. E eles dizem que eles nem sabem nem ouviram falar do que seja o Espírito Santo. E aí, Paulo ali com certeza traz esclarecimentos para a vida daquelas pessoas e ora por eles, impõe as mãos sobre eles e eles recebem o batismo com o Espírito Santo. E essa imposição de mãos, a gente vê isso lá, no Antigo Testamento, em Gênesis. Os patriarcas, eles tinham esse ato de impor as mãos para ordenar a bênção, para passar aquela bênção daquela promessa de Abraão. E era uma ação, muito séria diante de Deus, de estender as mãos abençoando. É tanto que quando Isaac abençoou a Jacó, mesmo por engano, ele não tinha mais depois como passar a bênção para Esaú, porque ele já tinha imposto, as mãos sobre a vida de Jacó e já tinha dado a bênção a Jacó. Então isso era um ato realmente muito, muito sério, diante de Deus. E aí Paulo, ele repete isso, esse ato de impor as mãos, de passar, no caso, a bênção. O Espírito Santo é uma promessa que foi cumprida no Novo Testamento, era uma grande bênção, uma grande promessa. E aí eles impunham as mãos e essa bênção, ela era passada, para a vida das pessoas. Então, aqui a gente vê que realmente foi isso que aconteceu. A verdade prática da lição diz que Deus derramou o grande avivamento pentecostal no Brasil. Ele pode avivar mais uma vez o seu povo. E a lição toda vai falar aí sobre a história dos pioneiros, que chegaram aqui no Brasil e que trouxeram a doutrina pentecostal, o avivamento espiritual, vamos dizer assim, naquela época. E foi através de Gunnar Wingren e Daniel Berg. E a lição aqui, ela está dividida, em 3 tópicos. O primeiro tópico fala sobre o movimento de Atos, dizendo que o movimento de Atos se repete no Brasil. O 2,
o nascimento de um novo movimento. E o tópico 3 está falando sobre a expansão do avivamento pentecostal. Então, nós vemos no livro de Atos, aqui nesse capítulo 19, duas experiências distintas, né? A experiência da salvação e a experiência do batismo com o Espírito Santo. Vemos essas duas experiências muito claras, né? Primeiro, os discípulos eles foram batizados em águas e depois eles receberam o Espírito Santo com imposição de mãos, como eu já havia falado. Esse recebimento teve evidências físicas que foram de línguas e profecias. Então, essa experiência do batismo com o Espírito Santo, ela é tão distinta, né, com relação à experiência da salvação, que ela pode ser identificada fisicamente com o falar em novas línguas. É uma confirmação do dom de Deus derramado ali sobre a vida da pessoa. E foi exatamente o que aconteceu com aqueles discípulos ali que Paulo estava falando lá em Éfeso. O que aconteceu aqui no Brasil, né, lá por volta do século XX, foi bem parecido com isso aqui, né, que veio Daniel Berg e Gunnar Wingren. E quando eles chegaram aqui, o que predominava eram as igrejas históricas, né? E essas igrejas, elas eram tradicionais. E muitas pessoas, né, tinham recebido a salvação em Cristo, mas não tinham ouvido da doutrina do batismo com o Espírito Santo. Exatamente como estava acontecendo com aqueles discípulos lá em Atos. E aí a gente vê o trabalhar de Deus maravilhoso, né? Que através desses dois homens, desses dois missionários, que Deus destinou aqui para o Brasil, exatamente para mostrar àqueles crentes da época de que eles não podiam ignorar a pessoa do Espírito Santo. E aí as experiências de Atos começariam, né, seriam repetidas aqui no nosso Brasil. Eles estavam ali mostrando que era possível ter uma vida com mais fervor espiritual. E isso através do Espírito Santo. E aí, quando eles chegaram, né, aqui no Brasil e começaram essa pregação do avivamento pentecostal, os líderes das igrejas históricas, né, tradicionais, não viram eles com bons olhos. E eles realmente começaram a ficaram preocupados com essa nova doutrina que esses missionários estavam trazendo. Isso causou incômodo, né, para aqueles líderes, porque eles não aceitavam isso. E foi uma grande peleja que os missionários tiveram que enfrentar. Mas eles tinham a convicção de que eles tinham sido enviados por Deus exatamente para fazer essa obra, né? E naquela situação toda, existia uma irmã que o nome dela era Irmã Celina. Essa Irmã Celina de Albuquerque, ela... pode-se dizer, né, lógico, que ela foi a primeira brasileira a receber o batismo com o Espírito Santo. Porque quando ela ouviu essa mensagem, ela começou a orar, ela começou a perguntar a Deus, né, que doutrina era essa, se aquilo realmente vinha da parte de Deus. E quando ela estava exatamente nesse período dela lá de oração, questionando, perguntando, ela foi batizada com o Espírito Santo. Né? Deus batizou ela teve a resposta da oração e ela foi revestida com o Espírito Santo. E aí foi realmente a primeira brasileira que recebeu o Espírito Santo naquela época ali, através do ensinamento, né, do avivamento que vieram trazer o Gunnar Wingren e Daniel Berg aqui para o nosso Brasil. E aí, né, isso aí foi só uma faíscazinha e outros irmãos começaram a se juntar a ela e também foram batizados com o Espírito Santo. Só que isso não foi fácil, né, para nenhum deles, porque aí as igrejas se levantaram, a igreja que aquela irmã fazia parte mesmo levantou, né, fez uma reunião ali e perguntou quem era que estava de acordo com aquela doutrina que os missionários estavam trazendo. E 9 irmãos, né, se levantaram e que estavam de acordo com essa doutrina, e esses irmãos eles foram expulsos da igreja, né, foram convidados a saírem do ministério porque eles não aceitaram. E assim deu início à história da perseguição que marcaria o movimento pentecostal no Brasil. E essa perseguição só foi aumentando. As pessoas realmente não queriam aceitar, né, aquela pregação dos missionários, aquele avivamento que estava chegando. E aí foi terrível para os irmãos a perseguição. E aí quando
teve uma ocasião que ia haver um batismo, teve um que se levantou até com um punhal para querer atacar Gunnar Wingren. Foi a irmã Celina que se jogou na frente para impedir que esse crime acontecesse. Então esses irmãos, eles enfrentaram muita coisa mesmo, várias formas, né, de perseguição. Teve outra vez também que um local onde eles se reuniam para orar, houve apedrejamento lá, e eles passaram por várias situações. Mas eles também, apesar de todas essas situações e circunstâncias, eles também viam o agir de Deus, né, através do Espírito Santo de Deus. Pessoas eram curadas, pessoas eram libertas. Então Deus agiu de forma tremenda, exatamente como era, né, no tempo dos apóstolos lá no livro de Atos. Então, porque Deus, ele é o mesmo, Deus, ele não mudou, mas esses irmãos enfrentaram uma grande oposição, vamos dizer assim. E a gente vê na Bíblia vários textos, né, falando com relação a isso. A gente vê a oposição que teve lá na reconstrução do muro de Jerusalém, né, quando se levantou aquele Sambalate, Gesem, Tobias contra os servos de Deus para não deixar o muro ser estabelecido. Então, quando algo grande realmente, né, tá acontecendo e pessoas se levantam para agir, para fazer em prol do reino de Deus, lógico que as trevas vai se levantar e vai usar os dele, né, para estar querendo atrapalhar. E às vezes acontece até por falta de conhecimento, de entendimento correto do que está acontecendo. E muitas vezes as pessoas não querem, né, se dar o trabalho de parar para ouvir, para aprender, para ponderar, ver se realmente aquilo é o que é ou não. E esses missionários, eles vieram, né, com muita convicção do chamado de Deus. Gunnar Wingren e Daniel Berg, eles se encontraram numa ocasião especial, em uma conferência, né, onde eles estavam, né, Gunnar Wingren estava indo para essa conferência, e lá ele conheceu Daniel Berg, e eles começaram uma amizade, e Deus uniu esses dois homens, o propósito deles dois, né, para mostrar a eles o caminho que eles iriam trilhar, que eles iriam ter que vir para uma terra que eles não conheciam o idioma, eles não sabiam nem onde ficava, né? A gente pode ver isso no relato do diário deles, né? Onde eles deixaram as coisas anotadas. E Deus, ele guiava esses homens tremendamente, né? Trazendo ali revelações, usando pessoas, dizendo a Gunnar Wingren, por exemplo, que ele iria vir para o Brasil, que ele iria viajar em missões, mas aí depois que ele fosse revestido com o Espírito Santo, isso lá no local onde ele fazia parte, e também ele já enfrentou complicações desde lá, do país onde ele fazia parte, né, onde ele era nativo, porque lá também eles eram tradicionais, e quando começou esse movimento pentecostal, e ele quis, né, ir atrás e saber o que era, ele correu e participou de uma conversão com o propósito de ser batizado com o Espírito Santo, e Deus honrou e batizou ele, revestiu ele. E aí Daniel Berg também foi batizado dentro do navio, voltando para a cidade onde ele estava morando. E era coisa tremenda que Deus fazia através desses dois homens, né, confirmando o chamado deles para vir para o Brasil com essa doutrina pentecostal. E eles tinham essa convicção, e eles não voltaram atrás, eles não desistiram, eles enfrentaram todas as situações, eles enfrentaram todas as perseguições que eles sofreram, mas eles viam realmente a direção de Deus na vida deles, eles viam as promessas de Deus se cumprindo, né, o que Deus falava, né, Deus em certa vez disse até a Gunnar Wingren o nome da mulher que ia casar com ele, né, o sobrenome, e aí ele conheceu ela também. E essa mulher também tinha um chamado de Deus também para o Brasil. Então a gente vê aí o trabalhar de Deus, ele unindo propósitos, né? São pessoas que existe propósito de Deus na vida, e Deus, ele vai unindo os propósitos, unindo as pessoas com aquele propósito específico para o crescimento do reino dele. Então a gente viu aqui que essa obra foi uma obra que cresceu bastante, né? Essa obra pentecostal. E aí os irmãos
começaram ali a aprender o nosso idioma, né, o português, e eles faziam evangelismo de porta em porta, de casa, nas praças. Eles não pararam. E o trabalho deles realmente foi um trabalho árduo, mas que valeu a pena. E hoje em dia a gente vê, né, o movimento pentecostal bem desenvolvido, mas por conta de realmente um trabalho muito eficaz que foi feito lá atrás. E que às vezes as pessoas não têm nem esse conhecimento, né? Não tem nem esse entendimento e acha que as coisas aconteceram assim, mas que não foi. Quando a gente para analisar, para estudar, para ver a história desses homens, né? Foram homens que realmente deram a vida pelo reino de Deus, pela obra de Deus, creram no chamado de Deus nas suas vidas. E aí a gente vê a expansão que teve esse avivamento, não é? Ele foi um avivamento que foi um modelo que cresceu de dentro para fora, né? E o movimento pentecostal, os pentecostais, eles iam de casa em casa, evangelizava em salão, em bairros, em cidades, evangelizavam pelas ruas também, pelos hospitais. Então, eles não paravam. E aí, mais na frente, eles começaram a procurar um local amplo, né? Porque a obra realmente teve uma expansão e o Senhor continuava abençoando, curando, salvando pessoas, batizando as pessoas com o Espírito Santo. E o avivamento cresceu, né? De uma forma nunca vista em nosso país. Estava exatamente acontecendo, né? O que está lá em Atos 1:8, que diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então, esse movimento pentecostal estava em extrema expansão e estava exatamente acontecendo por conta da ação do Espírito Santo de Deus. E aí a igreja evangélica, né, começou a crescer, mas não porque tirava pessoas de dentro de outras igrejas. Ela começou a crescer porque eles iam atrás e evangelizavam, e as pessoas que chegavam, elas eram discipuladas, eram ensinadas, e aí tudo isso por meio do Evangelho de Cristo. A primeira igreja pentecostal, ela foi fundada em 1912 em Copenhague. Essas manifestações espirituais fundadas na palavra de Deus são marcas do verdadeiro avivamento pentecostal no Brasil. Bem, eu trouxe aqui realmente um pequeno resumo, né, com relação ao assunto da lição dessa semana, para o vídeo não ficar tão longo e também não precisa ficar aqui com enrolação, porque é exatamente sobre isso que está falando a lição. É sobre os pioneiros, de como foi o desenvolvimento do trabalho deles, como eles chegaram aqui, né? E o que eles enfrentaram quando eles chegaram aqui, as perseguições que eles passaram, mas que no meio de tudo isso, a obra de Deus, ela não foi parada. É exatamente quando a palavra diz, né? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, apesar de todas as tribulações, de todas as circunstâncias, Gunnar Wingren também enfrentou muitas vezes também de enfermidades, mas ele não desistiu, né? Ele teve a convicção do chamado dele, ele não voltou atrás, ele continuou firme e a obra foi feita. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Fiquem com Deus, fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.